Bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar aqui nos trechos bem interessantes do capítulo 8 de História do Cristianismo, do Bruce Shelley. O título é De Apóstolos a Intelectuais, os Alexandrinos. Ok, vamos lá. O ponto central aqui é um dilema bem forte do cristianismo primitivo lá pelo 3º século, mais ou menos. Isso. A questão era, como é que a fé cristã, que estava crescendo, deveria interagir com a cultura grega? Com a filosofia grega. O tal do helenismo que estava em todo lugar. Exato. Influenciava tudo, a forma de pensar, a arte, a política. E para começar, tem uma história bem marcante sobre Jerônimo, Aquele que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata. Sim, a do pesadelo. Não é cristão. Isso mostra bem a tensão, Como conciliar o amor a Deus e, ao mesmo tempo, a admiração por Cícero, Virgílio, esses clássicos pagãos. Era complicado para muita gente. Com certeza. Uma tensão interna mesmo. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender como esses primeiros pensadores cristãos, principalmente lá de Alexandria, tipo Clemente, Orígenes, como eles enfrentaram esse baita desafio. Como tentaram, juntar fé e razão, o evangelho e a filosofia grega. É uma pergunta fundamental, O texto começa apontando para uma relação meio dupla da igreja com o mundo. Cita Jesus lá em João 17. Os discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Exato. E, ao mesmo tempo, são enviados ao mundo. Então, já começa aí, Essa dinâmica de distanciamento e envolvimento ao mesmo tempo. Uma tensão que já está na base. Com certeza. E isso, claro, gera debate dentro da própria igreja desde sempre. Aquilo que para uns é um testemunho necessário, dialogar com a cultura, para outros soa como um perigo. Uma concessão, uma transigência, como diz o texto. Um risco de diluir a mensagem, Exato. Onde é que fica a fronteira entre se afastar demais e se misturar demais? É uma discussão que nunca acaba, na verdade. E tinha gente que defendia a separação total. O texto traz o Tertuliano, lá no 3º século, também uma voz bem forte. Ele via a filosofia grega como, a mãe de todas as heresias. Uma visão bem radical. Muito. Ele perguntava o que Atenas tem a ver com Jerusalém. Para ele, nada. Ele ligava direto. Valentino era platônico, Marcião era estoico. A culpa é da filosofia. Ele via uma conexão direta ali. Sim, ele dizia, olha, depois de Jesus Cristo, não precisa mais de curiosidade. Busquem até crer, depois parem. Era bem taxativo. Mas é importante a gente entender o contexto do Tertuliano, Não era só, cabeça fechada. Existe um perigo real ali que ele percebia muito bem. O gnosticismo. Ah, sim. Os gnósticos. Exato. Movimentos como o do Valentino, por exemplo, eles usavam e muito as ferramentas da filosofia grega para reinterpretar o cristianismo de um jeito bem radical. Criavam sistemas super complexos, Que acabavam esvaziando a fé original, Muitas vezes sim. Transformavam o cristianismo numa espécie de conhecimento secreto, uma gnose só para alguns iluminados. Para a gente como Tertuliano, eles eram, infiltrados. Usavam a linguagem da fé para, na verdade, destruir a fé por dentro. Entendi. Faz sentido a preocupação dele. Com certeza. A questão urgente era, essa filosofia grega, ela é sempre uma inimiga disfarçada? Ou será que dá para, recrutar ela como aliada, para ajudar a explicar e defender a fé? E aí a história fica bem interessante, porque surge uma outra abordagem lá de Alexandria. Um centro intelectual absurdo na época, Um caldeirão cultural. E lá, pensadores como Clemente e depois Orígenes, eles foram por outro caminho. Não só usaram as ferramentas do pensamento grego, como foram mais ousados. Argumentaram que o cristianismo era, na verdade, a verdadeira filosofia, a mais completa. Uma inversão interessante, Total. O texto fala da escola catequética de Alexandria. A origem é meio debatida, mas parece que começou de forma mais independente, Como as escolas de filósofos mesmo. Tipo Justino Mártir em Roma, que tinha sua escola. Isso. E aí lá,
por 180 d.C., um siciliano chamado Panteno teria fundado uma escola lá em Alexandria, e ele ensinava o cristianismo nesse nível mais intelectual, dialogando com a filosofia da época. E foi o Panteno que atraiu Clemente para Alexandria. Clemente era uma figura, notável, chamado de o primeiro erudito cristão. Ele se movia com uma facilidade incrível entre as escrituras e a filosofia, a literatura grega. Ele entendia a cabeça da galera, né? Exatamente, ele sacava a mentalidade dos jovens intelectuais de Alexandria. Muitos buscavam respostas mais profundas do que a religião pagã oferecia. E alguns já tinham tido contato com essas versões gnósticas do cristianismo, que eram atraentes intelectualmente, mas complicadas teologicamente. E o Clemente viu que precisava oferecer algo diferente. Sim, uma alternativa que fosse fiel à tradição dos apóstolos, mas que também fizesse sentido para a razão, que fosse intelectualmente satisfatório. Mas não era só um debate de ideias, né? O texto diz que a motivação dele era pastoral, era ganhar homens para Cristo. fundamental isso. Ele se via como um missionário para o pessoal mais intelectualizado, tipo um mensageiro do cristianismo em trajes de filósofo, como diz o texto. Gostei dessa imagem. E como ele fazia isso na prática? Bem, ele não fugia das grandes perguntas que a filosofia grega fazia, sabe? Origem do universo, o problema do mal, sentido da vida. Pelo contrário, ele mergulhava nessas questões. Para mostrar que o cristianismo tinha as respostas. Isso, para mostrar que a revelação cristã oferecia as respostas mais coerentes, mais profundas, mais definitivas para essas angústias humanas que a filosofia também explorava. Entendi. Ele usava o campo do adversário, digamos assim. Mas a grande sacada do Clemente, e aqui tá a audácia dele, foi dizer que a filosofia grega, no seu melhor, não era inimiga. Era, na verdade, uma espécie de preparação para o evangelho entre os não-judeus. Uma preparação? Como assim? Algo parecido com o papel que a lei de Moisés teve para os judeus, sabe? Ele chegou a dizer que a filosofia foi uma professora para os gregos, preparando o caminho. Nossa, que ousado. Muito. Tem uma imagem bonita que ele usa. O caminho da verdade é um, mas para esse caminho correm rios de todos os lados. Ou seja, a verdade pode ser encontrada em diferentes fontes, mesmo que parciais, e todas elas, no fim, apontam para Cristo. Isso é radicalmente diferente dos gnósticos, então. Totalmente oposto. Os gnósticos pegavam pedaços da filosofia para criar uma mensagem nova, distorcida. Clemente queria mostrar que a própria filosofia grega, mesmo sem saber, já apontava para a verdade plena que estava em Cristo. Mas aí fica a pergunta. Se ele usava tanto a filosofia, como ele garantia que não estava caindo na mesma coisa que o Tertuliano criticava? Tipo, contaminando a fé. Ótima pergunta. Um ponto crucial para Clemente era a ligação forte, inseparável, entre o conhecimento verdadeiro, a gnose cristã, e a conduta, a vida moral. Ah, não era só teoria. De jeito nenhum. Para ele, o discernimento espiritual profundo não era um jogo intelectual abstrato. Era resultado de um coração puro, motivado pelo amor ao bem, não por medo ou recompensa. Isso distanciava ele dos gnósticos, que muitas vezes viam o corpo, a matéria, como algo ruim ou irrelevante, separando o saber da transformação do caráter. Entendi. Tinha que ter coerência de vida. Força a bondade da criação. Diferente dos gnósticos, que muitas vezes diziam que o mundo material foi criado por um Deus menor, imperfeito, Clemente ancorava tudo no Deus único e bom, criador de tudo. O Deus da Bíblia mesmo. Sim, ele acreditava que Deus tinha plantado boas sementes da verdade em todas as pessoas, em todas as culturas. Por isso era legítimo aprender com os gregos. Porque, como ele dizia, toda verdade e bondade, onde quer que sejam encontradas, vem do Criador. Era uma visão bem mais integrada, mais otimista dessa relação entre fé e cultura. Faz todo sentido. Bom, mas aí a história continua, né? Vem uma perseguição no início do século III e Clemente tem que fugir de Alexandria. Pois é, tempos difíceis. E quem assume a bronca lá na escola? Um jovem, um garoto, na verdade, de 18 anos, só que um garoto genial. Orígenes. Orígenes. Uma figura complexa e fascinante. Viveu mais ou menos de 185 a 254.
E ele pegou o bastão do Clemente, né? Compartilhava desse entusiasmo pela filosofia, pela busca do conhecimento. Sim, ele também via essa sede de conhecimento como algo natural, bom, colocado por Deus no ser humano. Tem uma citação dele no texto que é bem legal. Assim como o olho procura a luz, nossa mente sente o desejo natural de conhecer a verdade de Deus. A curiosidade intelectual era um dom. Que bonito isso. Orígenes vinha de uma família cristã, bem devota. O pai dele, Leônidas, foi mártir nessa mesma perseguição que fez Clemente fugir. Isso marcou ele profundamente, claro. Imagino. A carreira dele foi de imensa influência, mas também meio turbulenta. Ele teve vários conflitos com o bispo de Alexandria, Demétrio. Parece que o bispo tinha um certo ciúme da fama e da independência do Orígenes. Rolava uma tensão ali. Sim. Tanto que isso acabou levando o Orígenes a se mudar para Cesareia Marítima, na Palestina, lá por volta de 230, e ele continuou o trabalho lá por mais uns 20 anos. Mas mesmo com essas tretas, ele era um mestre incrível, né? Atraía alunos de todo lugar. Demais. Um aluno dele, Gregório Taumaturgo, escreveu depois sobre ele. Disse que Orígenes ensinava que a verdadeira filosofia não é só ficar pensando, especulando, é buscar a boa vida, o autoconhecimento, a virtude. A prática, de novo. Exato. E o mais forte, segundo Gregório, era o exemplo do próprio Orígenes. Ele inspirava mais pelos atos que realizava do que pelas teorias que ensinava. A coerência era a marca dele. Isso é poderoso. E a produção intelectual dele? O texto fala que foi gigantesca. Colossal. É difícil até imaginar como ele dava conta. Um amigo rico bancou uma equipe para ele com 7 estenógrafos. O Jerônimo, séculos depois, perguntou quem conseguiria ler tudo que Orígenes escreveu. Haja livro. Mas o foco principal dele era a Bíblia, né? Sim, a paixão dele era a escritura. E ele foi um dos poucos na época que falava grego a aprender hebraico para estudar o Antigo Testamento no original. Um esforço tremendo. E ele fez aquela obra gigantesca, A Hexapla, isso. Um trabalho monumental. Ele colocou lado a lado, em colunas, o texto hebraico, a transliteração para o grego e várias traduções gregas que existiam. Uma ferramenta de estudo crítico revolucionária para a época. Uau! E ele também é famoso por aquela ideia de interpretar a Bíblia em níveis, né? Isso. Ele desenvolveu e popularizou muito essa ideia. Geralmente ele falava de 3 níveis. O literal, ou histórico, que seria o corpo do texto. O moral, a alma, que serve para edificar a gente. E o alegórico, ou espiritual, o espírito, que revela os mistérios mais profundos da fé. Corpo, alma e espírito. Como funcionava isso? A ideia era assim: se o sentido literal parecesse estranho, ou contraditório, ou meio indigno de Deus, sabe? Isso era um sinal. Um sinal de que o Espírito Santo estava convidando o leitor a procurar um sentido mais profundo, espiritual, naquela passagem. Para fazer sentido do texto todo, né? Mesmo das partes difíceis. Exatamente. Hoje, para nós, o método alegórico pode parecer meio arbitrário, às vezes, mas a gente precisa entender a lógica dele naquele contexto. O objetivo do Orígenes era garantir que toda a Bíblia, como palavra de Deus inspirada, falasse de um jeito coerente sobre Cristo, sobre a salvação. Era uma forma de lidar com o Antigo Testamento, por exemplo. Sim, principalmente. E também era uma arma contra as heresias, que muitas vezes pegavam versículos isolados e interpretavam ao pé da letra fora de contexto. Ao buscar um sentido espiritual que se encaixasse com o todo da revelação e com o que ele chamava de regra de fé, tipo o resumo da doutrina essencial, Orígenes queria manter a Bíblia viva e relevante para um público culto. Entendi. Além desse trabalho imenso com a Bíblia, ele também foi pioneiro na teologia sistemática, né? Sim, o livro dele, Sobre os Princípios, Per Iarchon, é uma das primeiras tentativas de apresentar a fé cristã de forma organizada, como um sistema de pensamento coerente. Ele queria dialogar com a filosofia da época, mostrar que o cristianismo fazia sentido para a mente também, não só para o coração. Mas aí ele entrou num terreno mais complicado, né? O texto fala de especulações. Pois é, ele respeitava muito a regra de fé, esse núcleo básico do ensino dos apóstolos. Mas onde a regra não dizia nada específico,
Ele se sentia livre Especular. para usar a razão, a filosofia, para explorar possibilidades. E foi aí que surgiu aquela ideia mais controversa dele. Exatamente. A mais famosa é a da apocatastasis, a crença de que, no final de tudo, todas as criaturas com razão, anjos caídos, demônios, até o diabo, seriam restauradas à comunhão com Deus. Uma visão super otimista do triunfo total do amor divino. Uau! Mas por que isso deu tanto problema? O problema, segundo a visão que se tornou majoritária depois, não era a esperança na misericórdia de Deus, isso é central na fé. O problema foi transformar essa esperança numa doutrina fechada, numa certeza. Entendi. Porque essa ideia da apocatastasis, do jeito que Orígenes colocou, parecia diminuir a seriedade do livre-arbítrio humano, sabe? E a realidade das consequências eternas das nossas escolhas. Se a gente pode escolher rejeitar Deus livremente, então a possibilidade de uma separação definitiva, o que a gente chama de inferno, parece tem que existir como possibilidade real. Faz sentido. A crítica foi que Orígenes deixou a esperança dele ir longe demais, transformou um desejo, uma esperança linda, numa doutrina que acabava batendo de frente com outros pontos importantes da fé. É um debate teológico super complexo que continua até hoje, de certa forma. E o final da vida dele também foi pesado, né? A perseguição do imperador Décio. Sim, terrível. Por volta de 250, teve essa perseguição mais sistemática, tentaram forçar os cristãos a abandonar a fé. Orígenes, já idoso, super conhecido, foi preso, acorrentado, torturado barbaramente. Nossa. Mas ele não negou a fé. Sobreviveu à tortura, mas ficou muito debilitado, morreu uns 3 anos depois, em Tiro, por causa das sequelas. Tinha 69 anos. Foi um fim trágico, mas também um testemunho final da fé que ele defendeu com tanto vigor intelectual e existencial. Que história! Mas essa abertura toda de Clemente e Orígenes à filosofia grega, ela sempre gerou um certo incômodo, né? Com certeza. A pergunta que o próprio Shelley levanta no texto é essa. Será que eles não foram longe demais? Será que nessa tentativa de falar grego para os gregos, eles não acabaram deixando a filosofia distorcer um pouco o evangelho original? É o risco da adaptação, né? De se aproximar tanto do mundo que acaba perdendo a identidade. Exato. É uma preocupação legítima que sempre existiu na história da igreja. O risco de amar muito o mundo e comprometer a essência da fé. Mas o argumento do texto, e de muitos estudiosos, é que eles foram fiéis à fé do jeito que eles entendiam no contexto deles. Tem até uma analogia forte que o texto usa. A de Cristo assumindo a natureza humana, né? Isso. Assim como Cristo se tornou humano para salvar a humanidade, a Igreja, ao longo do tempo, precisa assumir aspectos das culturas humanas para poder comunicar a mensagem de forma que faça sentido ali. O próprio Clemente disse, é preciso tornar-se heleno para salvar os helenos. Era uma estratégia missionária consciente, né? Ainda que arriscada, claro. E olhando para trás, o legado positivo foi enorme, certo? Ah, inegável. Ao mostrar que a busca pela verdade, pela virtude, pelo pensamento rigoroso, coisas tão importantes para a cultura clássica, não só podiam conviver com a fé cristã, mas encontravam nela sua realização plena, eles ajudaram a construir um cristianismo intelectualmente forte. Ajudaram a manter o humanismo dentro da igreja, talvez. Exatamente. E prepararam o caminho para outros gigantes que vieram depois, né? Atanásios, Capadócios, Agostinho. Eles mostraram que a fé não precisa ter medo da razão. Pelo contrário. Então, resumindo a nossa conversa, o que a gente viu aqui com Clemente e Orígenes em Alexandria foi um esforço incrível, né? Intelectualmente sofisticado, corajoso, de construir pontes. Sim, pontes entre uma fé ainda jovem e uma cultura filosófica riquíssima, milenar. Entre Jerusalém e Atenas, para usar a imagem do Tertuliano, só que de um jeito positivo. Eles escolheram o diálogo crítico, não a rejeição total como o Tertuliano, nem a mistura ingênua como talvez os gnósticos. Exato. E ao fazer isso, eles não só responderam aos desafios do tempo deles, mas acabaram moldando de forma muito profunda o futuro do pensamento cristão e a relação do cristianismo com a cultura. E isso deixa a gente pensando, né? Essa tensão, essa dinâmica
entre a mensagem central da fé e as linguagens, as filosofias, as culturas ao redor, e isso não acabou lá no século III. De jeito nenhum, é uma constante. E aí a gente pode pensar hoje, quais são os helenismos do nosso tempo? A ciência, a tecnologia, a arte contemporânea, as ideologias, com os quais a fé é chamada a dialogar. Quais são os riscos hoje? E as oportunidades? Exatamente. Onde está a linha tênue entre ser relevante, ter uma voz no mundo e acabar só ecoando o que o mundo já diz? Como viver e comunicar a fé hoje de um jeito autêntico, sem perder a essência, mas também sem se isolar numa bolha? É uma pergunta que continua. Fica aí para a gente pensar. Fica a reflexão.